Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer publicação de fontes e verificação de smart contracts utilizando o Hard Hat, mas em exploradores de blocos não compatíveis com o modelo tradicional de verificação. Eu vou pegar como exemplo a rede AVAX, cujo Block Explorer não utiliza o mesmo padrão do Etherscan, e também a rede Amoy, que na época que eu gravei essa lição aqui, ela recente tinha sido lançada, não tinha suporte ainda embutido no próprio Hard Hat. Então eu vou te mostrar como você faz essas configurações adicionais para conseguir fazer a verificação em redes diferentes. Então se você já conhece o meu trabalho como educador de Web3 aqui no YouTube, eu vou pedir o seu like de largada porque eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo aqui. Combinado? Então vamos lá. Luiz, e se o Block Explorer que eu vou utilizar para verificar meu contrato, ele não é de uma rede nativamente suportada pelo Hard Hat, tá? O que acontece? Vou dar um exemplo, por exemplo, na Avalanche. Tá? A Avalanche é uma rede que o explorador de blocos dela é o Snowtrace. Deixa eu mostrar aqui. Snowtrace. É esse cara aqui, ó. O Snowtrace, ele até tem uma cara parecida com o Etherscan, correto? Mas ele é bem diferente em termos até de cadastro. Você cadastra nele, por exemplo, com a sua carteira cripto. Enquanto que o Etherscan você cadastra ali com e-mail, senha, etc. Que é com carteira cripto, por exemplo. Certo? Então ele é diferente. E é essa mesma carteira que você usa, por exemplo, para fazer deploy nele, você usa para verificar contratos nele. Então a pegada dele é diferente. E aí fica, como é que eu configuro, então, uma verificação de contrato, né, para verificar meu contrato no Snowtrace? O deploy você consegue fazer normalmente, tá? Você vai ter lá o URL de NoRPC, você vai ter lá o Chain ID da Avalanche aqui no caso, esse tipo de coisa, tá? Isso é tudo normal, não muda nada. Mas a sua forma de configurar a verificação do contrato muda, certo? Então, o primeiro passo é, você vai se cadastrar aqui no site com a sua carteira cripto. Eu já estou aqui com a minha carteira cadastrada, tá? Não vou se cadastrar de novo. Então já está minha carteira devidamente cadastrada aqui. Vocês reparem que eu estou autenticado, tá bom? E aí, esta mesma carteira, você tem que pegar a chave privada dela. A sua API Key, vamos chamar assim, vai ser a sua chave privada da carteira. Essa é uma mudança no Snowtrace. Tá? Para você pegar a sua chave privada, isso varia de carteira para carteira, tá? Mas na MetaMask, você vai aqui em Account Details, reticências Account Details, Show Private Key, você vai colocar a sua senha da MetaMask, vai confirmar, e aí você vai ter essa chave privada. Não vou mostrar a minha aqui para vocês, tá? Mas você precisa ter a sua chave privada. E aí você tem que pegar essa chave privada e setar ela numa variável de ambiente, certo? Geralmente a gente usa o nome private underline key, por exemplo. Tá? Então você pode pegar num terminal qualquer aí da sua máquina. No Windows, você pode usar o comando set, bota o nome da variável de ambiente, por exemplo, private underline key, igual, e coloca a chave privada da sua carteira. Atenção, não é a frase mnemônica, é a chave privada da carteira. Beleza? No Linux e no Mac e outros sistemas baseados em Unix, o comando é export, você coloca o nome da sua chave, igual, e coloca a sua chave. Isso aqui vai setar, né, essa chave privada na memória ali do seu sistema operacional para poder ser utilizada nos seus arquivos de configuração, tá bom? Beleza. Aí, o que muda de configuração no Hard Hat Config, certo? Você ainda vai ter aqui a propriedade Etherscan, mas essa API Key aqui, ela não vai servir. Lembra que eu falei que a sua API Key vai ser a sua chave privada? Pois é, mas não é no campo API Key que você passa ela, tá? Então aqui você vai tirar essa API Key,
você vai abrir um objeto, vai colocar aqui uma configuração Snow Trace, certo? E vai colocar Snow Trace aqui. Na verdade, essa palavra aqui pouco importa, tá? Isso aqui é para dizer para o módulo de verificação de contratos do Hard Hat, que se chama Etherscan, né? Que você vai fazer a verificação do Snow Trace, né? E que a suposta API key seria essa aqui, mas ele não vai usar, na verdade, internamente. O grande segredo para poder verificar seu contrato no Snow Trace, não só no Snow Trace, mas em outros Block Explorers diferentes de Etherscan e derivados, é a seguinte configuração que você coloca aqui na sequência, depois de API Key, que é a configuração Custom Chains, ou seja, redes personalizadas. Então, quando você não faz verificação de contrato numa rede nativamente suportada pelo Hard Hat, que não está lá na listinha lá que você testou lá as redes, né, que eram suportadas no início dessa aula, eu mostrei, você precisa usar essa propriedade aqui, ó, Custom Chains. E aí, você tem que configurar a sua rede blockchain personalizada. Na verdade, é a rede personalizada, sim. Eu ia falar outra coisa. Então, o nome da minha rede aqui eu vou chamar de Snow Trace, ok? O Chain ID, aí você pode, né, colocar aqui, ou pegar uma variável de ambiente, enfim, tanto faz, né? No caso, eu vou usar o 43113, que é o ID da Fuji, né? Fuji Chain ID. Tá? 43113, Chain ID da Fuji. Luiz, o que é a Fuji? É a testnet da Avalanche, né? Aí você vai ter uma outra propriedade que é URLs. E aqui em URLs, você passa um objeto com duas informações. Primeira, API URL. URL com tudo maiúsculo. Aqui em API URL não é o NoRPC. Aqui é o URL da API do seu explorador de blocos. Então nota que isso aqui é bem personalizado. Quando você usa Etherscan, o Hard Hat sabe tudo, né? Tá programado nele. Você não precisa configurar nada a não ser a sua chave de API. Quando você usa uma rede personalizada, você tem que configurar tudo no detalhe. Então você vai colocar aqui o endereço da API URL da seu explorador de blocos, tá bom? E se você procurar Snow Trace API URL, você vai cair na documentação do Snow Trace. Você vai ter aqui, inclusive, uma aba Verify Contract. Você vai selecionar aqui a rede. Então, no caso, né, a gente... a C-Chain aqui que a gente utiliza, né, mas tem várias outras redes criadas aqui também. Ó. A gente utiliza a C-Chain. Você poderia colocar aqui o endereço do contrato e fazer verificação manual. Mas a gente não quer fazer manual, né? A gente quer fazer ela automatizada. Então, a gente tem aqui em Receipts, Hard Hat Verification. Ele vai te dar esse mesmo padrão que eu estou trazendo para vocês aqui, certo? Ó, Custom Chains, tudo mais. E ele já vai te entregar, ó, a API URL e a Browser URL, que são as duas URLs que você precisa. Então você pode copiar daqui mesmo. Ó. Copia daqui. Cola aqui. Só certifique-se de estar utilizando aqui o mesmo Chain ID. Tá? Aqui eu estou na 43114, mas eu quero usar 43113, na verdade, né? Essa 114 aqui deve ser produção, provavelmente, alguma coisa assim. Certo? Então, eu vou trocar aqui para 43113. E também, aqui em vez de mainnet, você vai colocar testnet. Okay? Isso tem na documentação em algum canto, tá? A documentação também tem essa informação. Mas confia em mim aí que é isso aqui. Você troca de mainnet para testnet, se você tiver na testnet. E aqui você troca o Chain ID. Em vez de 43114, que é a produção, você coloca 43113. Beleza? Então, e o browser URL, né? Se você tiver em testnet, você geralmente usa testnet.snowtrace.io. Então, essas são as configurações para que você consiga fazer a verificação de contrato de um contrato que foi feito deploy na Avalanche, seja produção, seja testnet, porque a Avalanche não utiliza o Block Explorer Etherscan padrão. Eles utilizam uma outra variação que é esse Snow Trace aqui, que muda completamente aí a forma de ser utilizado, tá bom? E uma outra configuração que é muito importante também, tá? É que para você poder fazer verificação de contrato da Avalanche,
Aqui em Accounts, você não pode utilizar a frase mnemônica, tá? Tem que ser a private key. Tem que ser a private key especificamente. Para você poder utilizar a private key aqui, você abre colchetes aqui em Accounts. E aí você coloca a sua private key aqui entre aspas, ou você carrega de uma variável de ambiente, né? Private underline key, por exemplo. Só como é TypeScript, ele vai reclamar aqui. Daí você dá uma convertida para string que resolve. Bom? Esta private key aqui tem que ser uma private key, a mesma private key que você fez o deploy e que você tem o cadastro lá no site do Snowtrace. Okay? Tem que ser a mesma private key, senão não vai dar match ali, ele vai reclamar, ele não vai se achar. Tá bom? Tendo tudo isso configurado, aí vai só você rodar o comando de verificação, que é o mesmo de qualquer outra rede, tá? Você vai rodar o comando npx hardhat verify, vai passar o endereço do contrato, né? 0x alguma coisa, e --network, e vai colocar o nome da rede que você configurou no hardhat config ts. Aqui está escrito Sepolia, que era do exemplo de Sepolia, tá? Mas no caso da Avalanche, você teria alguma coisa como Avax Test, Avax, alguma coisa assim, Avalanche, Fuji, alguma coisa assim, certo? Você usaria o nome correspondente aqui, tá? Que é o nome da rede, né? Network name, sei lá. Beleza? Então, o comando em si não muda quando você usa uma rede personalizada. O que muda é é a configuração que você tem que fazer na rede personalizada, que ela tem que ser muito mais detalhada do que quando você faz verificação em Etherscan ou baseados, que você só coloca a API key e o hardhat se vira, tá bom? Eu quero fazer um outro exemplo com vocês também de rede personalizada, que é de outras redes, né? O Snowtrace ele foge bastante aí da regra, mas outras redes também é semelhante. Eu quero pegar como exemplo a rede Amoy, que é a rede da Polygon também, beleza? Show de bola. Então vou dar mais um exemplo aqui só pra gente encerrar de vez, que é com a rede Amoy. Recentemente, a Polygon atualizou, né, a sua solução, a Polygon é uma solução de segunda camada, a Ethereum se atualizou para a versão Dencun, né? E aí a Polygon, por ser a segunda camada, teve que se atualizar também. E o antigo, a antiga testnet, que era Mumbai, deixou de funcionar. Agora a testnet que funciona, recomendada, é a Amoy. No entanto, como é muito recente, o hardhat não tem suporte nativo hoje à rede Amoy, apesar da rede Amoy utilizar o Polygon Scan, que nós já estamos aí acostumados, né? O mesmo padrão Etherscan. Mas o hardhat não consegue se comunicar com ele porque ele não tem internamente a programação para isso, porque é uma rede muito recente, tá? Na data que eu estou gravando essa lição, talvez no futuro já esteja incluído. Mas para você não ficar dependente da equipe do hardhat incluir, né, os sites, convém você aprender a configurar isso de forma personalizada no config dele, porque isso te deixa livre para você poder acompanhar as atualizações e não ficar dependente das novas versões do hardhat, tá? Então lembrando, se o site é completamente diferente, você tem que pegar na documentação do site como que você verifica os contratos utilizando o hardhat. No caso do Snowtrace, eu mostrei ali, na documentação tem todo o passo a passo. Fiz o passo a passo aqui com vocês. No caso de sites que sejam baseados em Etherscan, mas que o hardhat não tenha suporte, é mais simples. Vou mostrar aqui para vocês como é que vocês fazem, tá bom? Vamos lá. Vamos supor que eu já fiz o deploy na rede Amoy. O que você vai ter? Você vai ter aí a rede Amoy configurada no seu hardhat config, porque você já fez o deploy. Então você vai ter lá um RPC Node configurado, você vai ter um ChainID configurado. Aqui as configurações eu estou carregando de um .env, certo? E você vai ter, geralmente, né, aqui em Accounts, uma propriedade mnemonic, onde você carrega a partir de um .env a sua frase mnemônica que você usou no deploy, tá? Então você já fez o deploy, você vai ter uma configuração parecida com essa aí para a rede Amoy ou para qualquer outra rede derivada. Beleza? Aí, você vai ter para verificação de contrato, você vai ter uma propriedade Etherscan aqui embaixo. Tá? É sempre Etherscan, independente se o nome do site é Etherscan ou não. Você vai ter um campo API Key. E aqui, sim, você tem que pegar lá no site principal. Tá? Se eu fazer deploy na Amoy, que é testnet, eu vou ter que ir... amoy.polygonscan é o site da Amoy. Mas o site principal é só polygonscan.com, certo? Então você vai lá em polygonscan.com, cria a sua API Key. Tá?
Você vai colocar o nome da rede, né? Geralmente a gente utiliza o mesmo nome da rede aqui de cima, tá bom? E vai informar aqui a sua API Key. Então, API underline Key, estou carregando aqui do ponto .env, você poderia colocar ela fixa aqui no código, tá? Então, você pegou a sua API Key lá no site, beleza? Isso vale, inclusive, gente, para qualquer rede baseada em Etherscan. Mesmo as que são nativamente suportadas do Hard Hat, funcionaria também, tá? Estou pegando uma aqui que não é suportada no momento. Depois da API Key, você vai usar a propriedade Custom Chains, que é um array. Vai colocar um objeto com a sua rede personalizada. O nome da rede tem que ser o mesmo nome que você colocou aqui, certo? Então, Amoy. O Chain ID dessa rede, tá? É basicamente a mesma coisa que eu tenho aqui em cima. Posso copiar até aqui de cima. Beleza? E eu passo também URLs. Em URLs, eu vou passar a API URL. E aqui você tem que colocar o endereço da API URL do Block Explorer que vocês querem verificar o contrato, certo? Isso vocês encontram sempre nas documentações dos Block Explorers. Se você pegar Polygon Scan API URL, alguma coisa assim. Ó, endpoint URLs, eu tenho aqui endereços de APIs, certo? E também tenho documentação. Beleza? Também tem até documentação aqui como que você cria a API Key. Beleza? Então, se você tiver produção, este é a URL da sua API. Se você tiver, né, testnet, este é o URL da sua API. Até por sinal, eu utilizo um endereço direto da Amoy. Esse endereço que deve ser genérico, né? Eles devem ficar trocando o DNS desse endereço para cair no certo. Mas nem é esse que eu uso, na verdade. Tá? Essa documentação aqui tá falando até de Mumbai ainda. Que estranho. Tá? Mas eu vou passar aqui o endereço para vocês. Qual é o endereço que eu uso aqui atualmente? https://api-polygonscan.com/. Se não fosse Amoy, eu costumo utilizar api.polygonscan.com. Ok? Como é Amoy, eu uso api-amoy. Imagino que esses daqui devam funcionar também, tá? Mas embora eu nunca tinha usado esse cara aqui, tá? Mas imagino que deve funcionar também com esse /api no final. Beleza? E o segundo endereço é o browser URL, que aí você vai colocar o URL do seu Block Explorer, no meu caso é amoy.polygonscan.com. Show? Então, isso, assim que você configura qualquer rede baseada em Etherscan, mas que não esteja suportada ainda pelo Hard Hat. A exemplo, o Amoy. Agora, para executar esse script, né, você vai passar npx Hard Hat Verify, o endereço do seu contrato, né, e o endereço, e o nome da rede, desculpe, não é o endereço da rede, é o nome da rede que você, né, colocou aqui, que você colocou aqui, que você colocou aqui, né, você vai usar sempre o mesmo nome. Você vai passar ele aqui, no meu caso, meu exemplo ali é Amoy. Se o seu contrato tiver parâmetros no construtor, você pode estar passando o endereço do contrato aqui por último, tá? Então 0x123, qualquer coisa do tipo. Aí você dá um espaço, abre aspas e passa os parâmetros separados por vírgula. Então, por exemplo, meu construtor espera um endereço de outro contrato por parâmetro, endereço de carteira, sei lá. Você vai passar aqui o outro endereço, 0x alguma coisa. Ah, mas ele também espera um número. Você vai botar vírgula e vai botar o número que ele espera. Aí você vai passar os parâmetros separados por vírgula. Beleza? Então, esse é o processo para você estar verificando seu contrato devidamente já feito o deploy, certo? Verificando seu contrato em outras redes aí. Neste caso aqui, compatíveis com Etherscan, né? Aqueles sites que são forks, né, do Etherscan. Beleza? E aí, conseguiu fazer a sua verificação personalizada? Se era na Avax, ou na Amoy, ou qualquer outra rede e este vídeo te ajudou, eu vou pedir o seu like, retribuição ao meu trabalho aqui no YouTube. E caso você tenha tido alguma dificuldade, ou seja, alguma rede diferente dessas, eu vou pedir que você deixe aqui nos comentários que eu respondo todo mundo. Combinado? Não esquece de deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal, porque saem vídeos como esse semanalmente por aqui. Até a próxima!